Até que ponto o papel das organizações criminosas, tráfico ilegal de madeira, tráfico de entorpecentes, garimpo ilegal criminoso, não o garimpo permitido, até que ponto é possível falar em defesa da Amazônia, defesa do verde, do nosso patrimônio, sem um combate eficaz da Polícia Federal e das Forças Armadas, o ministro da Defesa, contra essas organizações criminosas? Capês, a Amazônia, na verdade, convive com 3 estados. Um oficial, institucional, que é a Prefeitura, o Estado e a União, e 2 paralelos, com muito mais força e protagonismo do que o Estado oficial. Quais são esses estados paralelos? As ONGs, com muito dinheiro. Você vai num café da manhã, só quem está falando português é você e a moça que faz a tapioca. O resto, todo mundo falando inglês. Tá certo. Pesquisadores que vão lá pesquisar preguiça gigante, mas recolhe o sangue dos índios. Outros que vão atrás de uma planta que vai fazer a cura do Alzheimer. Ou seja, ali tem uma indústria de biopirataria conhecida. Essas ONGs financiando jornalistas, inclusive, que abandonam a imprensa, Globo, Folha, É o País, e vão atrás de recursos para compor essa narrativa em torno da Amazônia. E o outro estado paralelo é exatamente esse ao que você se referiu, é o narcotráfico. Um amigo, gente influente lá no estado do Amazonas, falou para mim, há um mês que eu estive lá, em Manaus. Disse, olha, acabei de voltar da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. E o prefeito de uma determinada cidade do Amazonas disse para ele, não sou mais o maior empregador do município. A prefeitura não é mais o maior empregador do município. Nós perdemos esse posto para o narcotráfico, que está recrutando jovens, porque converteram os rios, as hidrovias, em rota do tráfico. Você vai numa cidade como Altamira, onde eu fiquei 3 meses, você vê as pichações. PCC, em cima do PCC, CV, Comando Vermelho, inclusive com tinta vermelha. Depois, Família do Norte, outra organização. Semanalmente, jovens são assassinados nessas disputas, e quando você anda pela cidade, você vê lá quartelados os carros da Força Nacional, dezenas de carros da Força Nacional, os helicópteros do IBAMA, da Polícia Federal. Você acha que é para combater o narcotráfico? Não, é para ir atrás do sujeito que está criando uma vaca, que está plantando uma roça de milho, que está tendo alguma atividade econômica na região. O Estado brasileiro na Amazônia cumpre o papel auxiliar dessa política de congelamento da Amazônia. Infelizmente, essa é a verdade. Ministro, vai só um pouquinho, deixa eu só rodar um pouquinho, Deise, por favor. Obrigada, deputada. Ministro, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais espinhosa aqui, mas o senhor foi um quadro muito importante do governo Lula e Dilma, e de uns tempos para cá o senhor tem recebido a pecha de ter se afastado desses quadros até mais ambientalistas para se aliar ao agronegócio e até ao agromilitar, que um setor da imprensa fala. Eu queria saber o que o senhor acha que aconteceu nesse caminho, ou se teve alguma mudança na sua postura que lhe deu essa pecha de se aliar aos agromilitares. Nenhuma mudança, Deise. Eu sempre defendi os militares, sempre defendi a agricultura brasileira, naquilo que eles têm de virtudes. O que é a agricultura brasileira? É uma atividade que gera emprego, gera impostos e gera divisas para o Brasil, certo? As exportações de São Paulo, nos últimos 20 anos, aumentaram 5%. As do Mato Grosso aumentaram 139%, tá certo? O futuro da indústria do Brasil vai ser a agroindústria e o excedente que ela permitir para reindustrializar o Brasil. Então eu defendo a agricultura por essa razão, pelo interesse nacional. As Forças Armadas, por ser a instituição de Estado mais antiga e com maior compromisso nacional. E sempre defendi isso. Quando estava no PCdoB, no governo Lula. Eu fui indicado ministro da Defesa pela presidente Dilma pelas minhas boas relações com as Forças Armadas. Eu fui relator do Código Florestal por consenso de todos os que compunham a comissão. Meu nome foi escolhido por consenso de ambientalistas e de agricultores. Claro que os agricultores não permitiriam que alguém que fosse adversário da sua área fosse relator do Código Florestal. Eu era amigo e defendi no Código Florestal. Eu fui relator da lei dos transgênicos.
no governo do presidente Lula. Eu fui o relator quando ele era presidente da República e aprovei o projeto com o apoio da base do governo. Então, eu não mudei de posição. Eu pergunto àqueles que me criticam por que é que eles mudaram, que eles assumiram uma agenda que não é mais a agenda do desenvolvimento, a agenda do interesse nacional, a agenda do nacionalismo sadio, não agressivo, mas defensivo, que é o nosso, porque o mundo há 200 anos ele vive numa disputa de dois nacionalismos, o nacionalismo que quer mandar no mundo e o nacionalismo que se defende no mundo, que é o nosso. Nós não queremos tomar pedaço de ninguém, mandar na terra de ninguém, impor nada a ninguém, nós queremos nos defender. Então, essa agenda sempre foi a minha e continua sendo a mesma agenda. Cine, por favor. Ministro. Chamo depois. Tá bom. Vamos lá. Vamos estabelecer. Cada palavra que ele fala, eu tenho uma pergunta. Não, todos temos, mas vamos lá. Cine, Colocando na sequência. por favor, Cine. Ministro, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de aproveitar a sua experiência como parlamentar para falar um pouco sobre essa crise de articulação que a gente tem visto entre governo e Congresso. Críticos dizem que o Congresso estaria exercitando um parlamentarismo de extorsão. Outros dizem que essa fraqueza vem por parte do governo, da sua fraqueza em articular e, mais do que isso, de fortalecer as suas bases. Eu queria entender como é que o senhor enxerga essa relação hoje do Congresso com o governo federal e com esse Lula 3, e se há uma chance grande, mesmo de Lula sendo um político muito experiente, se tornar um capacho do Congresso. Não vejo extorsão nenhuma, tá certo? Esse poder foi dado ao Congresso, ou o Congresso adquiriu nas disputas entre o Executivo e o Legislativo. Eu era ministro da presidente Dilma. Aí começou um processo de impeachment contra ela. Achava-se na época que ela usaria o orçamento para se proteger. Como é que se neutralizou essa possibilidade? Ela não chegou a fazer isso. Criando-se a tal emenda impositiva. Ou seja, você transfere do executivo para o legislativo via essa emenda impositiva, ou seja, ela tem que ser paga. E isso foi aprovado durante o processo de impeachment na gestão do deputado Eduardo Cunha. Esse empoderamento conduziu ao empoderamento maior ainda. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, havia uma certa distância entre ele e o legislativo. Tá certo? Havia ministro que cantarolava, que se gritar pega centrão, não fica ninguém, etc. Quando o presidente estava fragilizado, que precisou compor com o Congresso, ele não teve forças para evitar as chamadas emendas secretas, ou seja, a emenda do relator, que é também execução do orçamento. Isso é uma deformidade, isso é um desequilíbrio, isso cria algo que é uma insegurança total. Por quê? Porque o Congresso, ele já aprova o orçamento, discute e aprova, ele fiscaliza o orçamento. Portanto, ele não pode executar o orçamento. Isso tem que ser uma prerrogativa do executivo. Agora, o legislativo não está fazendo nada fora da lei. Extorsão nenhuma, está dentro da lei. O orçamento secreto é legal, o orçamento impositivo é legal, a emenda de bancada é legal. E mesmo dentro da lei, o senhor vê isso como positivo ou negativo? A forma como negativo. Funciona. Dá muito poder para o Congresso de negociar. Mas é legal, foi aprovado, inclusive pelos partidos de esquerda. Todos aprovaram. E todos. Mas qual é a relação que o senhor vê hoje do atual governo com o Congresso Nacional? Porque hoje se fala que o governo não tem maioria na Câmara, teria uma maioria razoavelmente frágil no Senado, mas teria uma maioria, onde ele tem maioria no Supremo Tribunal Federal, que o senhor já citou como um entrave em relação à questão do ferrogrão. Ou seja, hoje a gente tem 3 poderes governando quase que como executivo. E outro, quem foi que descobriu agora que o governo não tem maioria no Congresso? Isso foi revelado na apuração da eleição. Sim. Quando o resultado saiu, se viu que a base do governo, quantos deputados elegeram os partidos que apoiaram o presidente Lula, que integraram a coligação dele? Sei lá, 20 no máximo, 30% se muito. No Senado a mesma coisa, o governo não tem maioria. E o caminho escolhido não vai dar ao governo maioria. A agenda identitária, a agenda ambientalista é uma aventura no Congresso. Esse Ministério do Meio Ambiente não conta com um senador, o partido que conduz essa agenda, não tem um senador, o único que tinha, que era o senador Randolph, abandonou o partido por causa de uma decisão absurda tomada lá com relação ao petróleo do Amapá. De onde é que vem a força?